14 horas e 35 minutos nesse dia 10 de janeiro de 2024. Estamos começando com empreendedorismo, mas agora, antes de entrar em empreendedorismo, vou falar algo aqui que nossa Marcela vai ficar com inveja. Só explicando que segunda-feira a Marcela está aqui, ela ainda está no seu período de descanso, né? Nós tivemos o prazer de receber aqui, né, Washington? Júlio César, nosso ouvinte todos os dias, fez uma visita aqui pra gente no intervalo. Júlio César, brigadão, ficamos muito felizes, a gente queria conhecer você. Pena que não deu tempo de conversar mais. Um papo muito bom recebê-lo aqui. Mas hoje é dia de empreendedorismo. Vocês já viram que o Flávio Fogel está aqui. E no início do ano, nada melhor do que começar a falar de planejamento, né, Flávio? É isso aí, né? Eu iniciei minha fala hoje lá na saudação, desejando um ano novo, próspero, iluminado, né? E colaborando com isso, nós vamos falar hoje de planejamento, João. Que maravilha. Primeira questão, eu sempre falo aqui que a gente vive num país onde as pessoas não mantêm a ponte de pé, espera cair a ponte para depois começar a obra, né? Essa questão que a gente vê assim tão gritante no setor público, ela também existe na questão empresarial? Muita gente não lida com planejamento, vai apagando o fogo todos os dias? Eu diria para você que até na questão primeira, que é pessoal. Sim. Pergunta numa reunião de amigos assim, ó, quantos fizeram seu planejamento pessoal anual? Você é o seu principal patrimônio. Quantos param e investem, não é nem gastam, né? A primeira semana do ano para elaborar o seu planejamento pessoal? Pouquíssimos, né? E a gente precisa planejar para saber aonde quer chegar e que caminho que vai trilhar, né? Até alcançar os objetivos. Então é fundamental, você precisa saber aonde que você quer chegar. Lembra aquela história, a historinha do Alice no País das Maravilhas? Lembra que a Alice perguntava para o gato lá, ela estava lá naquele local e falou, olha, eu quero sair daqui, você pode me dizer como é que eu faço? Ela falou assim, mas para onde você quer ir? Ela falou, onde eu quero ir não importa tanto. Então, qualquer caminho serve. É bem por aí, entendeu? Então, para onde você quer ir? Né? Para que caminho? Então, para definir o caminho, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Eu vou falar um negócio que agora eu posso errar, mas se eu não estou enganado, Manuel de Barros, poetinha cuiabano, que ele dizia que quem não tem direção, todos os caminhos são perfeitos, né? Então tem essa questão. Que o gato falou para Alice, é a mesma coisa. Exato. Então, o que a gente precisa pensar... Shakespeare também, né? O Menestrel do Shakespeare também. Também. Exatamente, Júlio. E por onde começar, Flávio? A gente tem que entender, João, que o planejamento diz respeito ao quê? A você saber aonde você quer chegar e que caminho você vai trilhar para alcançar melhor esses resultados. Então ele é um processo com etapas, né? Esses processos vão te ajudar a definir os melhores passos de direção, né? Seja você uma organização, uma pessoa, para você alcançar seus objetivos, suas metas. Primeira fase, né? Você fala assim, é por os objetivos. Não é. Né, usar aquele termo da moda agora, SQN, né? Só que não. Só que não. Não é pelos objetivos. Pelos objetivos e metas são importantes, mas tem algo primeiro, que é você definir as suas diretrizes estratégicas. Sim. Diretrizes estratégicas estão ligadas a você definir a sua missão, a sua visão e seus valores. E isso é muito relevante. Como pessoa, como microempresário, como organização. A missão diz respeito a você definir, né, o que você faz, para quê e para quem. Então, você existe para quê? Eu sou um profissional, eu estou aqui nesse mundo para quê? Né? Eu quero impactar pessoas positivamente, através da educação, do empreendedorismo, né? Construir um legado na vida dessas pessoas. Isso é uma missão. É uma missão pessoal, né? Mas existe a missão organizacional também. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? E é importante a gente ressaltar isso. Tudo que a gente falar aqui hoje sobre planejamento se aplica numa organização, mas se aplica também para uma pessoa. Na vida, né? Claro. Você é o seu principal patrimônio. Sim. Né? Então, assim, planeje o que você quer para o seu futuro. Para que você haja bem no presente e construa bem o seu futuro, né?
Então, a missão é a razão de existência. É por que que a gente existe. Eu quero exemplificar isso numa organização com a missão do Univag, Sim, né? Então, vamos falar aqui a missão do Univag, ó. Promover a construção do conhecimento, utilizando métodos inovadores de ensino e aprendizagem. Para quê? Para formar profissionais cidadãos em diferentes áreas do conhecimento, aptos ao exercício pleno da cidadania, a inserção nos setores produtivos, ou seja, empregabilidade deles, e que sejam, porque a gente é fundamental isso, protagonistas no processo de desenvolvimento da sociedade regional e brasileira. Então eu estou falando aí para que o Univag existe. Sim. Ele existe para promover conhecimento através da inovação educacional, para formar só profissional? Não, profissionais cidadãos. É. Que atuam em diferentes áreas do conhecimento, que são aptos a exercer a cidadania, a que sejam inseridos no setor produtivo, que é importante, a empregabilidade dos nossos egressos, e que sejam protagonistas de mudanças positivas na sociedade. Estou dizendo por que o Univag existe, percebe? Sim. Isso é uma missão. Ah, eu como pessoa posso? Sim, claro. Na sua área profissional, na sua área pessoal, você pode definir. Cara, você está nesse mundo aqui para quê? Que legado você quer deixar? A partir do momento que você constrói na sua mente o legado que você quer construir enquanto ser humano, isso te ajuda a definir melhor o teu caminho. É importante, nós não estamos aqui de passeio, não. Nós estamos aqui para construir legado, para deixar coisas positivas. Né? Se você não enxergou isso ainda, está na hora de enxergar. É só 10 de janeiro, dá tempo. Dá tempo. É. Tem toda uma vida pela frente. Sim. Né? Então falamos da missão, Sim. beleza? Onde eu estou hoje e para que eu existo, o que eu faço. Mas tem também, nas diretrizes estratégicas, outra questão que é muito importante, que é a visão de futuro. Que é como eu quero chegar numa determinada data futura, como eu quero ser reconhecido. Sim. Né? E detalhe, visão de futuro tem que ter prazo. Porque se eu falar para você assim, João, nós vamos ser a melhor equipe do rádio no Brasil, né? Isso está nos nossos objetivos, é a nossa visão, como a gente quer ser reconhecido. Legal. Quando? Então, você falar para o ano que vem, né, a Júlia deve estar pensando assim, mas isso, porque ela está pensando no final do ano. Sim. Nós estamos pensando em 5 anos. Percebe a diferença? Por que você precisa estipular para quando é a visão do futuro? Né? Para colocar todo mundo no mesmo horizonte temporal, na mesma linha de tempo. Então, a visão de futuro tem que ter lá uma data. Normalmente, um planejamento estratégico, ele é anual, mas o grande é feito por 5 anos. Então, por exemplo, nós estamos em 2024, você pode definir a sua visão de futuro para 2029. Né? Você acabou de ingressar no ensino superior, num curso de graduação. Quando que você deve se formar? Daqui a 4, 5 anos, coloca esse prazo de formatura como o teu planejamento estratégico. Então, minha visão de futuro para o final do meu curso, 2029, 2030. Né? E defina. Então, veja, ó, a visão do futuro é importante porque ela vai te nortear como você quer ser reconhecido e aonde quer chegar. Tem um texto do Saramago, que não tem nada a ver com empreendedorismo, mas diz muito disso. Quando ele fala assim, construa escadas para não ter que escalar montanhas. É isso aí. Né? Porque a escada é exatamente isso. Para chegar até a altura, eu preciso de quantos degraus, qual é o espaço, como que eu facilito o processo. Né? E já escalar é um negócio terrível. É você sair do buraco no impacto, é ganhar na Mega Sena. A visão de futuro a gente pode trazer também para o universo. Vamos trazer um exemplo organizacional ainda falando do Univag, para ficar mais claro. Visão de futuro do Univag, né, para 2027. Né, o nosso planejamento de 5 anos começou em 23. Então vamos lá. Ó. Ser reconhecido como instituição de ensino superior, referência de qualidade e inovação na oferta dos serviços educacionais, em todos os níveis, seja formação profissional, técnico, graduação e pós-graduação. E ser reconhecido também pelo seu impacto no desenvolvimento sustentável das localidades alcançadas pela sua atuação. Manter seu posicionamento de alta qualidade educacional em Mato Grosso e ser reconhecido como o melhor centro universitário da região Centro-Oeste. Eu estou falando para toda a minha equipe aonde a gente quer chegar.
entendeu? Então, ó, a missão. Pessoal, nós existimos para quê? A Sim. missão. Aonde a gente quer chegar? Então, o melhor centro universitário do Centro-Oeste. Então, estou dando o caminho. A missão e a visão dá o caminho para todo Sim. mundo. Na nossa cabeça também, enquanto a esfera pessoal. E aí entra os valores. Os valores são os princípios, crenças fundamentais que vão nortear a nossa ação por esse caminho. Então, a missão é o hoje, a visão é o futuro, é onde eu quero chegar, e esse caminho São eu as percorro luzes. com os meus princípios. A luz do trajeto. Exatamente, Né? os princípios que eu não Sim. vou abrir mão. Né? Então, por exemplo, como exemplo, né, também do Univag, quais são os nossos valores? Qualidade acadêmica, experiência diferenciada, desenvolvimento de capital humano, cultura empreendedora, atendimento de excelência, gestão e organização de processos e responsabilidade socioambiental. Importante, os valores que você definir, né, eu falei, qualidade acadêmica. Explique o que é qualidade acadêmica, porque o que você vai entender de qualidade acadêmica pode ser diferente da Júlia e diferente da minha percepção. Então, você diz para todo mundo, seus colaboradores, ó, qualidade acadêmica na minha instituição, no Univag, é isso. E no Univag, né, qualidade acadêmica, a gente entende que o planejamento institucional e os procedimentos acadêmicos, alicerçados na educação por competência, promovam a excelência acadêmica por meio de metodologias ativas e inovadoras, que desenvolvam protagonismo e aprendizagem ativa e significativa. Expliquei para todo mundo o que a gente busca de qualidade acadêmica. Né? Quando eu falo em experiência diferenciada, que em qualquer ambiente ou interação no interior do Univag, as pessoas possam vivenciar experiências positivas e diferenciadas. Então você explica para todo mundo qual é o valor que nós vamos trabalhar, percebe? Então, ó, nós falamos agora então da primeira etapa, diretrizes estratégicas, né? E aí, agora, João, nós temos o próximo passo. O que é o próximo passo? É a análise situacional. A análise situacional nada mais é, Júlio, que fazer um diagnóstico da sua situação hoje. Então, eu vou analisar o ambiente externo e o ambiente interno. O ambiente externo, a gente não tem controle. Porque o ambiente externo, normalmente, são forças macroambientais, forças político-legais, forças tecnológicas, forças sociais, forças econômicas. Vê um plano econômico. Uma crise econômica. Uma crise, um plano. Exato. Né? Vem uma nova tecnologia. Você tem como agir sobre isso? Reforma tributária. Não. Exato. Né? É político-legal. Isso você não tem como agir, né? Mas é algo que pode te afetar. Então, essas são as forças macroambientais. Ainda no ambiente externo, nós temos o ambiente setorial. No ambiente setorial tem 5 forças, 3 delas ligadas à grande questão da concorrência. Então eu tenho que analisar o meu concorrente atual, o meu concorrente novo entrante, né? E o concorrente substituto. Esse é o pior. O concorrente atual e o concorrente novo entrante é aquele cara que é do mesmo setor, só que não está aqui ainda na sua área de atuação. Há bem pouco tempo atrás, Magazine Luiza era um novo entrante para o varejo. Lembra? Ele entrou há uns 3 anos, né? Entrou, acho que a Luiza Trajano veio aqui para uma palestra e ela anunciou que o Magazine Luiza veio. Acho que ela entrou, inclusive, com a pandemia, se não me engano. Parece que foi. Foi um pouquinho antes. Foi alguns pouquinho meses antes da pandemia, né? Então, mas antes disso, ela era uma nova entrante. Né? Aí ela entrou, agora é um concorrente atual, para quem atua no varejo, né, de eletroeletrônicos aqui na região de Cuiabá, em Mato Grosso. E o concorrente potencial? O concorrente potencial é aquele que não é do seu setor, mas oferece a mesma solução. E normalmente esse cara vem para te destruir. Porque ele não é a única fonte, ele não rouba um market share, uma fatia de mercado. Né? Então, assim, o computador para os jogos de tabuleiro. Por que o jogo... Lembra que o jogo de tabuleiro, na nossa época, era uma febre. Né? O que leva, por exemplo, uma Estrela, uma Grow,
lançar em aplicativo e em jogos eletrônicos, jogos que eram jogos de tabuleiros clássicos. Hoje Sim. tem banco imobiliário, né, em aplicativo. Por quê? Porque ninguém compra mais tabuleiro, né? Sim. Compra gente lá que fala, vamos jogar, eu vou comprar um tabuleiro para jogar, né? Eu como é que é o nome do jogo? Estou tentando lembrar aqui. Eu tomei contato com um jogo recentemente, chama Rummikub. É bem legal o jogo, é um jogo meio que de tabuleiro, Sim. de inteligência. Fui procurar na internet, o Rummikub está lá Sim. no aplicativo, você baixa no seu celular para jogar, né? Então, assim, o computador é do ramo de entretenimento? Não. Né? Sim. O celular não, mas ele oferece o mesmo tipo de solução. O que levou, por exemplo, o fim da máquina fotográfica. Projetor de slide para o reto projetor. Eu me lembro que tinha universidade que fazia propaganda das suas aulas, que tinha todas com retroprojetor. E assim, o Flávio também passou por isso, passa por isso. Eu sou mais longevo, né? Coordenando faculdades, e professor que andava com bolsa de slides. Uhum. Transparência, Carregar, né, depois das transparências, tá? Isso, com papel no meio. Porque dava aula, né? Lendo. E era um problema sério, para entrar na coordenação era uma guerra, porque o aluno chegava, não aguenta aquela aula, ele fica só lendo, se é para ler eu não assisto. Se acabava a energia e não tem aula. Né? Terminava a aula. Aquilo é material de apoio. Exato. Então, olha, nós falamos do ambiente externo, né? Então, no ambiente externo, eu tenho que estar falando do ambiente setorial. No ambiente setorial, nós temos a concorrência e nós temos os fornecedores e os clientes. Quando a gente está falando de concorrência, nós estamos falando de nível de concorrência, de entrada de um novo concorrente e o conflito por fatia de participação de mercado. Tem também o cliente e o fornecedor. No caso do cliente e fornecedor, nós estamos falando o quê? De poder de barganha. Sim. Então, você, uma pequena farmácia, vai comprar medicamentos de um grande laboratório farmacêutico, com quem que está o poder de barganha? Obviamente com o grande laboratório. Só que aí quando você é uma rede de farmácia com mais de 1000 farmácias pelo país, o poder de barganha muda, né? Exatamente. Percebe? Aí é a questão do poder de barganha. Se você está no mercado que tem um grande comprador, né, principalmente o mercado B2B, né, empresa a empresa, que tem uma grande empresa que é compradora, ela tende a ter, enquanto cliente, o poder de barganha. Agora, Sim. por exemplo, se você é um dos poucos fornecedores do mercado de um determinado insumo, o poder de barganha vai estar na tua mão. Isso são variáveis do ambiente externo. E o ambiente interno? O ambiente interno é você, empresa, é você, pessoa. Quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos. Quando a gente falou de ambiente externo, nós estamos falando das oportunidades que você tem ali e das ameaças. Né? A gente falou, um plano econômico, isso é uma ameaça, que você tem que prever lá no seu planejamento. Enfim, então nós temos forças e fraquezas que vêm do ambiente interno, né? Então, sua capacidade, suas competências, os recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos da empresa, seus processos operacionais, a sua estrutura organizacional, isso está dentro do quê? Dos recursos da sua empresa. Sim. Nisso você tem como agir, diferente do ambiente externo. Concorda? Sim. Né? Então aí a gente fala que quando é do ambiente interno, são forças e fraquezas. É análise SWOT? A famosa análise SWOT. E quando é o ambiente externo, né, as oportunidades e ameaças. Strength, weakness, opportunities and threats. Né? Isso é exatamente isso, análise SWOT. Sim. Só que as pessoas cometem o erro de fazer análise SWOT, pegar e elencar lá, né, nos quadrantes, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Primeiro que às vezes define de forma equivocada. Né? Como é que você sabe se você está colocando isso da forma correta? Escreveu lá uma determinada força. Isso é da empresa ou é do ambiente externo? Se for da concorrência, está ligado à concorrência, é ambiente externo. Sim. Então vai ser oportunidade, não vai ser força. Uhum. Mesma coisa para fraqueza e ameaça. Tudo bem até aí, né? Então vamos lá, gente. Falei então da matriz SWOT. Você definiu a matriz SWOT. Para aí? Não, João. Sim. Aí você tem que pegar quais as oportunidades que eu vi no mercado externo, né? no ambiente externo. Tem essas oportunidades. Eu tenho forças, as forças necessárias para aproveitar essa oportunidade? Já tenho aqui uma linha estratégica de atuação. Você já formulou uma linha de atuação.
eu não tenho todas essas forças, mas eu preciso desenvolver então. Já está aí uma linha de ação estratégica também. Olha, essa ameaça, nós estamos muito expostos a ela, né? Então eu tenho que agir para minimizar os efeitos dessa potencial ameaça. Isso vale para uma pessoa também? Óbvio que vale. Então você está lá querendo melhorar a sua situação profissional, né? Eu já tenho graduação. Bacana, só que você olha o ambiente externo, todos os seus concorrentes já têm pós-graduação, 1, 2, já está falando o idioma em inglês e já está indo para o chinês, né? Então o ambiente externo está mostrando, né, para você que você tem que correr atrás, porque existe uma ameaça de você, né, não conseguir se comunicar nesse setor de atuação do jeito que as pessoas estão se comunicando. Então aí o que eu tenho que fazer para reduzir? Aí é ação minha, né? Eu tenho uma ameaça, eu não falo chinês, eu vou estudar chinês. Eu tenho uma ameaça que eu não tenho curso superior, vou fazer um curso superior, né? Então veja que vale para uma pessoa também. E vale na questão da comunicação, né? Eu não tenho uma comunicação extensiva que os outros estão tendo. Preciso ter um investimento aí na área. Exatamente. Então note, ó, que até agora, nós falamos das diretrizes estratégicas, para me dar fundamento de para onde eu quero ir, e da minha análise situacional. Como é que está a situação hoje para mim? No que diz respeito ao ambiente externo e a minha ambiente interno, eu ou a empresa, né? E aí a gente vai agora para a próxima fase, né? Os objetivos? Que são os objetivos. O objetivo, né, ele vai te ajudar a materializar as possibilidades estratégicas. Só lembrando nisso da sua fala, que todo mundo acha que o objetivo era o primeiro elemento. Depois de 1 hora de conversa que nós chegamos no objetivo. Exatamente, né? É por aí. E objetivo é diferente de meta. O objetivo é algo que ela é mais qualitativo, mais geral e vai te ajudar a nortear o caminho, né? Então eu quero crescer em vendas. É um objetivo. Quero melhorar a satisfação dos meus consumidores, dos meus clientes. É um objetivo. A meta é diferente. A meta, ela vai ser mensurável, ela vai ser alcançável, vai ter um parâmetro para você atingir, ela é relevante e tem tempo, ela é temporal. Eu posso dizer que a meta são etapas para mim atingir o objetivo? O objetivo, ele te norteia estrategicamente. A meta te dá o seguinte, ó, o que a gente tem que realizar. Então a gente falou, por exemplo, crescer em vendas como objetivo, né? A meta, crescer meu faturamento em 20% ou 25% até o final de 2024, é uma meta. A gente falou em aumentar a satisfação com meus clientes, né? Como objetivo. Meta, aumentar em 20% a satisfação dos clientes nos próximos 6 meses. Vou fazer uma analogia aqui, você fala se está correto. Eu tenho que estar amanhã em Campo Grande, 4 horas da tarde, e vou de carro. Se eu não chegar na divisa de Mato Grosso às 10 horas da manhã, eu não chego lá às 16. O objetivo é chegar em Campo Grande. Chegar na divisa de Mato Grosso do Sul é uma das metas. Pode ser meta também, mas é uma meta. Que vai alcançar. Porque assim, ó, objetivo, eu quero ir para Campo Grande. Não estou te falando quando, você pode ir em Campo Grande durante o ano 2024. Né? Quando você falou, eu quero ir para Campo Grande, até que dia que você falou? Amanhã, tem que chegar amanhã e chegar às 16 horas. Isso é a meta. Você falou o que você quer fazer, quando. Né? E já estabeleceu a meta. Isso, exatamente. Agora, você pode ter uma meta intermediária? Pode, que é a outra que você falou. Tem que chegar na divisa até tal horário e tal. Né? Isso é uma meta também. É interessante transportar isso para a ideia de empresa, né? De construção de empresa. E essa estratégia para fazer isso? Existe Então, nós definimos objetivos e metas, né? Ok. Para isso, agora entra na fase final do planejamento. Até agora a gente está planejando, está formulando o planejamento. Aí entramos na fase... Flávio, nós vamos entrar no... Vamos entrar no Repórter CBN. Depois... A gente já volta. Estamos no período de férias e o Flávio vai ficar aqui com a gente. Só um minutinho, a gente está de volta. Repórter CBN.
Quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. O presidente Lula se reuniu com o chanceler Mauro Vieira e o assessor para assuntos internacionais Celso Amorim para debater a violência no Equador. A reunião não constava na agenda presidencial. O encontro foi realizado na Alvorada antes de o expediente começar no Planalto. Lula queria se inteirar da situação e entender as ações para atender os brasileiros que estão em território equatoriano. O Itamaraty acompanha o sequestro de Thiago Alan de Freitas. A família do brasileiro pediu ajuda por meio de redes sociais. Em entrevista à CBN, o irmão disse que uma das preocupações é com os filhos de Thiago. Eric Lohan afirmou que precisa de apoio ou orientação para resgatar as crianças do Equador que estão com amigos do irmão. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, demitiu o funcionário do órgão que compartilhou mensagens golpistas e ataques ao Supremo Tribunal Federal pelo WhatsApp. A exoneração foi publicada no Diário Oficial. De acordo com o jornal o Globo, então o servidor foi flagrado pela Polícia Federal em trocas de mensagens de teor golpista com o Tecnisa, dono da Tecnisa, Meyer Nigri. Ele foi citado em relatório enviado ao STF. O Brasil ocupou uma vaga na lista dos 52 melhores destinos para visitar em 2024 no jornal The New York Times. Brasília foi o local escolhido e apareceu na posição de número 32 do ranking. A capital brasileira foi descrita como uma região que oferece pontos positivos, como a Esplanada dos Ministérios, onde há edifícios futuristas, espelhos d'água e arcos. De acordo com a publicação americana, o Distrito Federal é ofuscado pelo Rio de Janeiro e pela Bahia. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Começo de ano é tempo de sonhar. Sonhe, mas sonhe junto. E pra virar realidade, tem que ter com quem contar. De jeito maneira, não é só janeiro. É o ano inteiro para que dá certo. Sicredi é seu parceiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Vem pro Sicredi. É mais que cartões, Crédito, investimentos. É ter com quem contar. O Sindmed MT oferece aos médicos uma série de vantagens e benefícios. Filie-se ao Sindmed MT e tenha acesso a convênios nas áreas de saúde, educação, lazer, investimento, contabilidade e marketing. Além de assessoria jurídica para auxiliá-lo em questões legais. Contribua para uma medicina cada vez mais respeitada e valorizada. Sindicato dos Médicos de Mato Grosso. Há 40 anos, fortalecendo a categoria dos médicos. WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. Estúdio CBN. Agora, 15 horas e 3 minutos aqui em Cuiabá, está sintonizado aqui na sua rádio CBN 95.9, ouvindo Estúdio CBN. Nós fomos para o intervalo e com o repórter CBN, estava conversando aqui com o Flávio Fogel, que é do Univag, estamos falando sobre empreendedorismo, e a gente estava atravessando o caminho da formulação estratégica. Isso aí. João, ó, fechamos lá as diretrizes estratégicas, missão, Sim. visão e valores. Fizemos o diagnóstico situacional. A partir disso, né, fizemos a matriz SWOT. Essa é só uma ferramenta, tá, Sim. gente? Tem outras, tem Balance Scorecard, tem várias outras ferramentas, né, e orientações para planejamento estratégico que você pode usar. Estou usando aqui o mais tradicional para você sair de uma semana que você queira investir, sabendo fazer seu planejamento Sim. estratégico. Fiz a minha matriz SWOT, defini meus pontos fortes, meus pontos fracos, oportunidades, ameaças, e daí eu formulei linhas de atuação estratégica, né? A formulação estratégica me deu possibilidade de definir objetivos. Defini os Sim. objetivos e agora a gente vai, feita a formulação estratégica, para o momento de planejar as ações e alocar recursos. Então eu preciso, então, elaborar
planos detalhados do que eu quero implementar como estratégia, essas estratégias que nós escolhemos, né? Então eu preciso definir quem vai ser o responsável, quais os prazos, quais os processos a serem realizados, né? E alocar os recursos. Quando eu falo recurso, não é só recurso financeiro, mas o recurso humano, o recurso tecnológico, que vai ser usado para que aquele plano de ação saia do papel e se materialize, né? Com isso eu tenho a formulação do planejamento, né, pronta. Sim. E aí a gente vai por quê? Para a implementação. Na implementação tem duas questões que são muito relevantes, que é a questão da cultura organizacional e da estrutura organizacional. São dois pontos que normalmente fazem dar algum tipo de problema no planejamento sair do papel, né? E se materializar em resultado. Às vezes, e eu já vi isso como consultor, inclusive até como professor, às vezes o empresário nos procura, faz o planejamento fantástico, né? Maravilhoso, focado em inovação, moderno, sim, só que a estrutura é ainda aquela estrutura antiga, departamental, engessada, né? Que é totalmente contrária a um processo, a um ambiente de inovação, né? Ou ainda uma cultura organizacional que tenha valores que são conflitivos, né? Que sejam conflitivos com a questão da inovação, da modernidade, da criatividade, né? Da agilidade para se eu conseguir na decisão. Então, a primeira coisa que tem que se fazer na implementação da estratégia é olhar o quê? Como é que está a sua estrutura? Ela é condizente, né, com o que você quer, com o que foi formulado? Se não for, altera para que você consiga tirar do papel o planejamento. Sim. E, fundamentalmente, a cultura, né? A cultura organizacional está ligada à questão muito dos proprietários da empresa. Sim. São os valores bases que eles colocam, que eles constroem, inclusive, junto com seus gestores, seus executivos, e vem da experiência, da vida da instituição. Isso tem que estar também adequado, né, e propício a fomentar a estratégia que você colocou no papel. Se tem que ser revisada a cultura com novos valores que sejam adequados para materializar a estratégia traçada, também pense em modificar a sua cultura, né? É importantíssimo. E com isso a gente consegue trabalhar essa fase da implantação. Na fase da implantação também tem algumas questões que são cruciais. Primeiro é a comunicação da estratégia. Sim. Não adianta você fazer uma estratégia, né, e só a alta direção conhece, e quem vai estar lá no operacional no dia a dia não conhece, né, Júlio? Então aí é complicado, né? Então todo mundo precisa entender qual é a estratégia da organização para poder colaborar, e mais do que isso, se sentir pertencente àquilo, né? O funcionário vai ver, ele precisa entender quais os motivos de cada formulação e estratégia, onde se quer checar com ela. E aí ele pode colaborar. Ele faz aquilo que ele faz. Exatamente. E com isso ele vai poder colaborar mais. Então essa questão de comunicar, né, vai levar o quê? A equipe a ter mais comprometimento, né, com as metas traçadas. Eles vão entender as razões por trás de cada uma das estratégias escolhidas. E com isso você vai poder definir o papel de cada um para materializá-las. Então essa parte é muito importante, né? E dá um sentido de unidade também, né? Claro. Você chegar numa empresa e falar assim, eu quero ser atendido por fulano porque fulano é melhor, significa que não tem essa unidade. Identidade organizacional. Exato. Né? Além disso, é importante você, né, também desenvolver os planos de ação de formas detalhadas e com indicadores de desempenho, que a gente chama de KPIs, né? Indicadores chaves de performance. Ali você tem que falar de uma métrica, né? Olha, o resultado aqui que a gente está botando nesse plano de ação vai ser mensurado como? Né? Quero fazer um curso superior. Qual é o resultado que eu estou alcançando sucesso nisso? Eu ingressei, primeiro KPI, estou matriculado, né? Sim. Depois, olha, terminei o primeiro semestre, fui aprovado em todas as disciplinas, é o meu indicador de desempenho, né? E com isso, João, nós temos questões chaves da implementação estratégica colocadas aqui. Isso precisa ser monitorado.
planejamento não é estático. O mundo, né, é volátil. A única certeza que nós temos é que amanhã haverá mudança. Para alcançar o mesmo resultado, os caminhos são múltiplos, né? Sim. Então, seu planejamento precisa ser monitorado e atualizado conforme as mudanças. Monitora, mensura resultado. Olha, isso aqui que nós traçamos não está dando o resultado que a gente esperou. Como é que a gente corrige isso? Retroalimenta toda a equipe, corrige e segue, né? Isso é o planejamento estratégico. Resumindo, podemos dizer que o planejamento te dá o rumo aonde você vai e faz você escolher as ferramentas para conseguir atingir aquilo que você determinou. Isso. E assim, ó, gente é muito importante nisso Sim. tudo. E quando a gente fala em gente, equipe, os recursos humanos, eu gosto até da palavra sempre capital humano, né? Sim. É o quê? Quais as competências, né? Qual é o repertório que a sua equipe tem? Eu trabalhei num local que a gente tinha, nós fizemos o planejamento estratégico com 5 anos, e ele era feito o acompanhamento anual, individual dos colaboradores da equipe, e também ele era feito anualmente, durante uma semana, todos os funcionários fazer o acompanhamento institucional. Isso é muito importante. Fazer avaliação 360, né? Funcionário E funcionário era avaliando. assim, vamos melhorar o seu inglês, você está em que nível? Vamos passar para o próximo. E você Isso. colocava essas metas também para a próxima avaliação, e aí você tinha que prestar contas. Culturalmente, nós temos uma dificuldade, e aí vou explicar sociologicamente por quê, e serve para todo mundo que está em empresa, tá, entender. Culturalmente, a gente vem de uma organização estatal, e ela é muito importante, que ela determina educação, determina saúde, determina tudo, né? Aonde tem quem manda, tem quem obedece. E quem obedece não tem planejamento. Nós somos uma sociedade extremamente voltada a uma referência que um terceiro vai passar para a gente. A necessidade do planejamento significa você ter as rédeas daquilo que você quer construir. E se você vai ser um empreendedor, vai ser um empresário, você não pode ficar dependendo das direções dadas por outras pessoas. Não cai do céu. Não vem do céu. Né? né? Meu ditadozinho, no pain, no gain, é verdade, né? Então tem que ter isso. E tem que ter um certo cuidado também, isso que o Flávio falou é muito importante, para você não ter planejamento e depois ficar com aquele discurso, que na prática a teoria é diferente. Né? Que é muito comum as pessoas falar isso. Por quê? Porque quando você planejou, quando você teorizou, você não teorizou dentro daquilo que era possível, ou com as ferramentas possíveis. O exemplo que o Flávio deu aqui, né? Crio toda uma teoria, mas eu não tenho os elementos essenciais para colocá-la em prática. Estou com uma estrutura arcaica, antiga, né? Era extremamente moderna e eu fico aí nesse espaço perdido. E o que é importante, né? Você, pessoa física, né? Sim. Tá lá na sua casa, tá estudando, é um profissional liberal, é um funcionário de uma organização, faça o seu planejamento pessoal. Isso é importante, né? Sim. E tudo isso que eu falei aqui serve para você enquanto pessoa, né? Olha, qual que é a minha missão? Qual que é a minha visão? Quais são meus valores? Como é que está o ambiente externo onde eu estou inserido? Né? Por que eu quero fazer, por que eu pretendo fazer, por que eu quero empreender? O que eu tenho aqui, o meu ambiente interno? O que eu tenho de força, de fraqueza? O que eu preciso melhorar? Só nisso aí você já vai definir estratégias, formulações de linhas estratégicas. Aí você vai definir seus objetivos, seus planos de ação, né? Invista um tempo da sua vida, está começando o ano agora, invista um tempo em você, você é seu principal patrimônio. Isso vai impactar você, sua família, né? Planejar é construir o futuro a partir do presente, das suas ações agora do presente. É muito importante. Você que é microempresário, né? Não dá para pensar uma organização sem planejamento. Então, pegue lá, vai estudar planejamento, tem muita coisa boa, né? Planejamento estratégico, assim, primeiros passos. Faça o planejamento. Você tem uma empresa, ela tem missão, ela tem visão? Quais os valores fundamentais da sua empresa? Comece por aí, né? Depois define, olha, meu ambiente externo aqui para minha empresa, quem são meus concorrentes? Tem gente que atua e nem sabe quem são seus concorrentes. Exato. Né? Quem não sabe nem quem é o cliente. A gente falou, né, no final do ano passado, um monte disso, do consumidor, da experiência, da persona. Então defina o seu cliente também, né? A pessoa sozinha, ela consegue fazer essa autoanálise para fazer o seu planejamento estratégico pessoal, Flávio? Consegue. Eu entendo que sim. É só ela parar. Tudo é uma questão de hábito, né? É
você criar. A competência vem também do estudo, mas do hábito. Talvez o seu primeiro planejamento estratégico seja mais simples, mas você já vai ter. Se você sair do planejamento estratégico, seu primeiro, pessoal, né? Tendo estudado, conseguir definir a sua missão, a sua visão, os seus valores fundamentais, né? E definir alguns objetivos estratégicos para o ano, você já está num caminho legal. O próximo você vai aprimorar mais, né? Por isso que eu falo do hábito, de você exercitar, né? Isso. Eu acho que é bem possível, sim. E hoje, sobre planejamento, sobre isso que eu falei, tem muito material bom, né? Do Sebrae, e de outras instituições idôneas. É importante que a gente fale sobre isso, né? Não é qualquer material da internet, mas tem material bom que te dá os primeiros passos do planejamento, né? Você colocar lá o planejamento estratégico pessoal, vai achar, enquanto, né, pessoa física, um monte de coisa. Planejamento estratégico de empresas, de microempresas, você também vai achar bastante coisa. Mas o importante é planejar. Não fique sem planejar o seu ano ou o período para frente que você quer para a sua organização. Até para usar um exemplo do esporte, do treinamento, né? Como você chega ao aperfeiçoamento, é o mesmo da relação do planejamento, né? Você determinar primeiro disciplina para exercer, cria-se o hábito e o hábito cria-se o resultado. No esporte, estou falando do futebol onde mais conheço, mas todas as atividades do esporte ele passa muito por isso. Você pode ser o cara mais habilidoso para fazer aquilo. Se você não determinar o princípio de disciplina para gerar um hábito, você não atinge o resultado maior. A gente tem um jogador famoso no Brasil, assim, né? Tem. Que não tem essas questões, né? Que tem a ver mais com os navios no mar e com o nome do que com a prática, né? Mas nós temos outro exemplo, que não é brasileiro, mas fala português, né? Que é o Cristiano Ronaldo. Né? Tudo na vida dele é extremamente planejado. Exato. Já observou? Sim. Diferente de alguns jogadores brasileiros. Né? E ele utiliza muito o princípio da disciplina e da repetição. Disciplina e repetição. Né? Do esporte eu posso falar um pouco sobre isso, né? E trazer para a questão da empresa. Por mais que é chato, eu fui batedor de falta, por exemplo, né? E quem me treinava fazia eu pegar. As bolas de hoje nem tem isso. Aquelas bolas que enchia com bomba, tinha o biquinho da bola. Se você bate no bico da bola, por mais que eram melhores as bolas, você bate naquele bico, ali a esfera é um pouquinho diferente. Então a bola produz uma variação. Se você bate em outro local, é mais fácil e reto. Então colocar com aquele bico, pegar a bola e ia bater. O treinador falava, volta lá e arruma a bola. Por isso que muito jogador não sabe o que está fazendo aquilo, vai lá, arruma a bola, porque vê os outros fazendo. Não, mas arrumar a bola é para você achar o melhor local da bola que você deve bater. E quando a gente batia naquele bico, a bola ela balançava. Quando ela balançava, ela dificultava a defesa do goleiro. Fazer isso é horrível, porque muitas vezes todo mundo está indo embora. E o cara, não, fica lá, bater mais. Não, mais 10 vezes. Você batia, hoje não foi legal, vamos bater mais 10. Parece que aquilo ali é uma mera bobagem. É igual fisioterapia. Só quando chega no dia que você vê alguma falha na barreira, alguma coisa, você fala, fazer isso dá certo. E você faz com facilidade. Então. Mas o que você está dizendo também é um ponto importante que fala daquela questão que a gente estava falando, né? De eu participar do planejamento ou só receber o planejamento. Então, o cara que vai lá e bate na bola sem saber o porquê, vai achar aquilo chato, não vai se... Agora, como você disse, olha, se achar o ponto da bola certa, ela vai balançar, vai dificultar a defesa. Percebe? É diferente. Sim. Você sabe o porquê, qual é a razão por trás daquilo. O Zico foi um exímio cobrador de falta. Ele cobrava depois terminava o treino, ele ia entre 100 e 200 batidas na bola para treinar a falta. Aí o exemplo não chega a quase a perfeição atua. Né? Tem alguns livros de estratégia que são antigos e bastante relevantes. Tem 2 deles que eu gosto muito. Um é A Arte da Guerra, de um general chinês chamado Sun Tzu. E o outro é um livro que chama o Livro dos Anéis, dos Círculos dos Anéis. Em japonês é Gorin no Sho. Gorin no Sho foi escrito por um espadachim, né? O mais famoso, né, samurai japonês, que é o Musashi. Também é um livro de estratégia. Ele é usado como livro de estratégia. O Sun Tzu, ele fala uma coisa seguinte, para que, se você conhece o seu exército, né, e conhece o seu inimigo,
você vencerá todas as batalhas. Se você conhece o seu exército e não conhece o exército do seu inimigo, para cada batalha ganha, você vai perder uma. Se você não conhece nem o seu exército, nem o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas. Isso ele falou há mais de 2.500 anos atrás. E é uma verdade. Né? Então, quando a gente fala em planejamento, está nessa essência, você se conhecer, né, e conhecer onde você quer atuar, com quem você vai concorrer. Isso é importante. É esse o livro dos 5 Anéis? É. O Arte da Guerra. Miyamoto Musashi. Isso mesmo. É isso aí. Ele é o principal, foi o mais famoso espadachim japonês na época do clã Tokugawa. Sim. Na internet custa R$ 32,90. Baratíssimo. A Arte da Guerra eu sempre utilizei para campanhas políticas. É o meu livro de cabeceira durante uma campanha política. Eu conheci a Arte da Guerra enquanto profissional do mercado financeiro. As quantas estratégias, né, de lá nós usávamos em decisões financeiras. Eu uso ele pelo menos em 90% das ações que a gente cria durante uma estratégia de uma campanha política. E assim, por mais tempo que eu tenho, só 40 campanhas nas costas, né? Eu não fujo dele toda vez que iniciar uma campanha. É necessário uma releitura, um entendimento. Tem um outro livro também mais moderno que esse, que chama-se Da Guerra. É de um barão chamado Barão von Clausewitz. É um livro também muito usado em estudos de estratégia. Vamos falar do Univag? Vamos. Vai ter formatura por esses dias, né? Colação de grau. Colação de grau, conjunto de novos profissionais colocados no mercado e um conjunto de pessoas entrando, né? Como que está? Ainda tem espaço para entrar? Tem espaço para matrícula? Quando Temos começa? Sim, João, as matrículas estão abertas, né? E a oportunidade de você começar o seu planejamento para o ano 2024, né? Já pensando em conquistar conhecimentos, competências, porque quando a gente fala em competência, nós estamos falando de conhecimentos, habilidades e atitudes. E é isso que nós trabalhamos no Univag. Proporcionar competências com ênfase na prática, claro, alicerçado num conjunto atualizado de conhecimentos, mas também gerando algo que é um grande diferencial, que é o desenvolvimento atitudinal. Para esses jovens isso é muito importante. Nós estamos então com os nossos cursos, com as matrículas para o vestibular abertas, né? As inscrições para o vestibular estão abertas. Nós estamos também com o processo da pós-graduação, né? Já terminei a minha graduação. Dê uma olhada em nossos cursos de pós-graduação, né? Lá do Censo, e o mestrado também está com inscrição aberta, vale a pena. Os nossos cursos estão hoje, né, posicionados entre os melhores do país. O Univag está entre os 8% das melhores instituições de ensino do país, segundo o Índice Geral de Cursos do MEC, né? Sim. E pegando o gancho no que a gente falou hoje, né, de planejamento, nós focamos muito um aprendizado. Nós queremos proporcionar aos nossos estudantes um aprendizado de qualidade. Para isso, nós temos projetos pedagógicos inovadores, uma ambiência fantástica, um corpo docente diferenciado, que combina titulação com muita experiência profissional. Para quê? Para gerar repertório para os nossos alunos, para gerar competência, para que eles possam sim fazer a diferença, né, no mundo do trabalho. Nós estamos com as inscrições abertas. Os interessados, por favor, entrem em contato pelo nosso site, né, ou pelo telefone 3688-6006. O Cláudio, abração Cláudio, obrigado aqui mandou a mensagem. O Cláudio perguntou o seguinte: ele tem uma empresa, não falou qual empresa. A gente não ia fazer publicidade da empresa, mas se falasse atividade, a gente falaria aqui, tá, Cláudio? Ele está perguntando o seguinte: estou ouvindo o programa, parabéns pelo programa, pela explicação. Eu fiquei interessado no curso de administração. Ele quer saber se esse conhecimento que você trouxe sobre planejamento, organização, está no curso de administração. E se essa administração no Univag, como que funciona? Está no nosso curso de administração, e o nosso curso de administração tem um diferencial. Ele está entre os 10% dos melhores do país, em termos de nota do MEC, né? E qual que é o diferencial do nosso curso de administração? Além de toda essa questão de planejamento, de recursos humanos, de marketing, né, de uso de tecnologias, nós temos toda uma linha de formação para o empreendedorismo.
Sim. Então, parte desde você fazer o seu planejamento enquanto empreendedor, enquanto você criar processos inovadores, né, exercitar a criatividade, abrir startups, gerar ideias, né, que se materializem em negócios interessantes. Nós trabalhamos isso como diferencial no curso. Interessante. E a professora que está de férias está nos ouvindo aqui, Maria Alice, obrigado por ter mandado. Está perguntando o seguinte: escuta, e no campo de mestrado e doutorado, a Univag está oferecendo alguma coisa para a gente? Nós temos um mestrado em arquitetura e urbanismo, né, que já tem acontecido. Sim. Estão inclusive com as inscrições abertas e estamos submetendo, né, ao MEC, a CAPES, que é o órgão Sim. do MEC que cuida de mestrado e doutorado, um programa de mestrado na área de medicina. Maravilha. Embora eu acho que a Maria Alice está interessada na área de educação, que ela é professora, conheço ela é professora possível na educação, ou de repente se é para alguém, está aí na área. E embora não impeça. Não, agora na área de pós-lato sensu nós Sim. temos vários cursos na área de educação, né? Inclusive psicopedagogia, formação de professores para o ensino superior, são os que mais têm demanda lá. Vamos falar agora das modalidades possíveis de estudar no Univag. Quando a gente fala de universidade, a gente pensa todos os dias levantar cedo ou sair na parte da tarde depois do trabalho, correr para a faculdade e ficar lá 3, 4 horas. Essa modalidade eu sei que tem, mas além dessa, como mais eu poderia fazer esse curso com a mesma qualidade quem vai lá? Jones, você lembra que eu sempre falo da questão da experiência do consumidor, né? Nós pensamos muito na experiência do nosso aluno. E a gente quer, então, oferecer um produto, um serviço educacional de alta qualidade, numa ambiência que é fantástica, que é o nosso campus, o melhor campus de Mato Grosso, eu falo sem medo de errar, né? E um atendimento que seja fantástico também, diferenciado. Isso atendimento, não estou só falando do meu pessoal que atende o aluno, mas também dentro da sala de aula, com os professores. Isso tudo para propiciar o quê? A experiência e a conveniência. A conveniência se dá hoje de algumas maneiras, usando tecnologia, que permite que você, com a agenda tripulada que tiver, faça o seu curso superior. Então nós temos a modalidade, além da modalidade presencial, que você tem que estar lá todos os dias da semana na universidade, lá no Univag, você tem também a modalidade ao vivo. A modalidade ao vivo, você vai estudar os 5 dias da semana, né? A parte teórica, você vai ter as aulas através da plataforma Zoom, interagindo com o professor em tempo real. O professor vai estar dentro da sala de aula, você aonde quer que você esteja, na sua casa, em outro estado, em Alta Floresta, em Rondonópolis, né? No extremo sul de Mato Grosso. No caso do Cláudio, que ele ficou interessado no curso de administração, ele pode continuar trabalhando na empresa dele e fazer o curso de administração? Ao vivo. À noite ele faria o curso. As aulas acontecem dentro da sala de aula e você assiste a aula teórica de onde você estiver. Em tempo real, você interage com o professor que está dentro da sala de aula, né? Que maravilha. E a parte prática é presencial, totalmente presencial. Esse é um diferencial do nosso EAD. E eu tenho também o digital, que é o EAD do Univag, que é a nota máxima. Então, você tem conteúdos teóricos pela plataforma, você tem aulas ao vivo, de tempos em tempos, para fechar esses conteúdos com o professor, é o mesmo professor do presencial, e a parte prática, isso a gente não abre mão, é presencial. Então, eu tenho cursos, por exemplo, João, como o curso da área da saúde, a fonoaudiologia, né? Hoje eu tenho mais aluno na fonoaudiologia digital do que na presencial, né? E as duas estão equilibradas. Por que isso? Porque é o único curso de fonoaudiologia do estado. Eu tenho gente do estado todo que estuda fonoaudiologia no Univag, que vem dos extremos do nosso estado, fazem a parte teórica, né, toda ao vivo ou pela plataforma digital, e fazem a prática quinzenal no final de semana. E estão fazendo um excelente curso superior na modalidade digital. A diferença, né, para outros EAD é que a gente não abre mão que a aula prática seja presencial. Maravilha. Agora, 15 horas e 30 minutos. Só que fazer uma correção aqui. Eu falei professora Maria Alice, ela me corrigiu aqui, Alice Maria. Foi uma troca de nome. Conheço elas, foi só uma questão de troca de nome. Flávio, muito obrigado. Eu que agradeço, João. Bom ano, bom retorno aqui.
quarta-feira, queremos ter a honra de tê-lo aqui de novo, mais uma vez falando sobre esse assunto. 2024, vamos tentar colaborar com os nossos ouvintes. Obrigado pela oportunidade, um excelente ano a todos. E volto a dizer, é a educação que gera repertório, que gera possibilidade de melhoria de vida. Educação é isso, né? É a gente ter possibilidade de construir conhecimento, abrir horizontes e melhorar a nossa vida. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos aqui com uma série de notícias que a Júlia está com ela toda organizada aqui para passar para vocês. Um minutinho, já estamos de volta.